Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Vamos recolher a folha profética. Glória a Deus, que nós vamos levar para o monte, para estarmos orando por vocês. Falando em monte, nesse sábado agora nós estivemos lá, foi uma bênção. Foi uma bênção. Meus irmãos, não percam essa oportunidade. Todo último sábado do mês, nós vamos estar no monte. Ah, Bispo Paulo, mas por que tem que ser assim? Porque todo último sábado? Irmãos, o ideal seria que fôssemos todo dia. O ideal seria todo dia. Mas como nós sabemos que as muitas atividades que nós temos hoje em dia nos consomem, então nós reservamos uma data específica para estarmos juntos na presença de Deus. Amém? Estarmos juntos buscando a força de Deus. Eu costumo dizer que o servo de Deus é igual uma bateria recarregável. Você compra ela no mercado, a bateria recarregável, e ela vem que é uma beleza. Você coloca no seu aparelho eletrônico e o aparelho funciona maravilhosamente. E você passa o tempo, não se preocupa em recarregar aquela bateria. O que vai acontecer? O aparelho vai funcionando, daí a pouco começa a dar umas falhadas. Na verdade é porque a bateria já está ficando sem força, fraca. E aí você não se preocupa em recarregar, daí a pouco o aparelho tem dificuldade de funcionar, até que chega uma hora que não funciona mais. Não funciona mais. E muitas pessoas que servem a Deus têm agido assim. Elas vão descarregando, até que chega uma hora que não funciona mais. Ela já não vai conseguir mais orar, ela já não vai conseguir mais vir à igreja, ela já não vai conseguir mais ler a Bíblia. Não vai, porque ela vai estar fraca. Então nós precisamos buscar a força de Deus cada dia, cada manhã. Enfim, as oportunidades de ir ao monte não podemos perder, porque quanto mais fortes nós estivermos, então mais resultados nós vamos ter. Amém? Então eu estou aproveitando para lembrar, e deixa eu já convidar você para estar conosco aqui amanhã. Amanhã, quarta-feira, é a escola bíblica, como sempre temos a escola bíblica. Só que domingo eu falei para as pessoas que estavam aqui no culto, algo que eu já faço há anos, e eu ensino os pastores também a fazer, algo que nós todos temos o hábito apenas no último dia do ano, para o primeiro dia do ano que vai começar, consagrar o ano a Deus. Mas por que me limitar a apenas na virada de ano novo, se eu posso estar fazendo isso também toda virada de mês? Eu quero ter um mês de agosto abençoado? Quero. Então, o que eu devo fazer? Colocar ele nas mãos de Deus, consagrar a Deus. Quando a criança nasce, nossa primeira atitude não é trazê-la para ser consagrada a Deus, porque nós queremos que a criança cresça abençoada, saudável, inteligente, enfim. Poxa, então, sempre no último dia do mês, tenha isso como um hábito a partir de hoje. Separe um tempo no seu dia para consagrar a Deus o mês que vai começar. Se você quiser estar conosco, especialmente às 7:30 da noite, amanhã, nós vamos ter a escola bíblica, mas vamos separar um tempinho no culto de amanhã para consagrarmos o mês de agosto a Deus. E eu creio que o meu agosto vai ser uma bênção.
Por aí, os pessimistas, os simpatistas, que mais? Qual o nome que eu dou? Já está todo mundo preocupado, porque está chegando na visão do mundo o mês do desgosto. É o mês das tragédias, é o que o povo fala, né? É o mês das coisas ruins. Pois é, mas é um mito que muitos aderiram e o inimigo se agrada disso, né? A Bíblia fala: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Está lá no livro de Jó, não é isso? O mal que eu temia, esse me sobreveio. Por que a vida de muitas pessoas realmente se torna um desgosto? Estou dando um exemplo apenas aqui, no mês de agosto. Porque este mito, ou este espalhamento da notícia ruim, entrou no coração das pessoas. Então as pessoas já têm medo do que acontece nesse mês. Aí acontece, porque a Bíblia diz, olha lá, Jó 3:25, aquilo que temo, me sobrevém, e o que receio, me acontece. Entrou no coração das pessoas. Eu estou dando apenas um exemplo. Poderíamos estar aqui terminando o mês de maio para começar junho. Eu só estou mostrando para vocês que o que é ruim, as pessoas absorvem, e o que é bom, muitos desprezam. Então, no último dia do mês, sempre nós vamos fazer isso, não importa qual dia vai cair. Eu já faço isso sozinho, sempre, mas Deus tocou em meu coração: por que guardar para mim aquilo que dá certo e não dividir com as pessoas? Já estou convidando vocês. Amanhã é o último dia do mês de julho, depois vai ser o último dia do mês de agosto. Nós sempre vamos nos reunir para consagrar o mês que vai começar a Deus, e eu creio que vai ser sempre um mês mais abençoado do que o outro, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus capítulo 17. Nós vamos falar de perseverança. Mateus capítulo 17. O servo de Deus que realmente quer ser abençoado, ele tem que ser perseverante. Se ele não for perseverante, ele vai viver frustrado. Porque nem sempre você vai pedir algo a Deus e aquilo vai acontecer de imediato. Eu me lembro de um homem chamado Daniel. A Bíblia fala que Daniel entra num propósito de oração. Daniel entra num propósito de oração, e esperando a resposta de Deus, e a resposta não vem, não chega. Daniel era um homem de Deus? O que você acha? Daniel, ele faz parte de uma lista especial. Deus cita Daniel entre os 3 homens. Não sei se você vai entender o que eu vou dizer. Entre os 3 homens mais de Deus que essa terra já teve. Deus cita Daniel entre esses 3. Se eu não me engano, era Daniel, Jó e Noé. Sim. Coloca para mim, por favor, aqui. Deus cita Daniel como um desses 3. Então, se tem alguém nesse mundo que era para fazer uma oração, se as coisas acontecessem de imediato, e era para acontecer com essa pessoa, era com quem? Com Daniel. Quantos não estão nessa lista? Coloca para mim aí, pastor Antônio, assim que localizar. Olha só,
Lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Volta no 13, por gentileza. Versículo 13. Olha só, olha que texto interessante. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Continuando no 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz quem? Diz o Senhor Deus. Então olha quem era Daniel. Olha quem era Daniel. Daniel, Noé e Jó. Se você for observar o que esses 3 tinham em comum, o que eles tinham em comum? Daniel, Noé e Jó. Vamos falar um pouquinho de cada um. Noé foi o que construiu a arca, mas a Bíblia fala que Noé viveu num tempo de muita... Por que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Muito pecado, muita corrupção, muita sujeira, muita imundícia, tudo que não prestava, que não agradava a quem? A Deus. E Noé se mantém íntegro. Mesmo todo mundo à sua volta caminhando naquela direção errada, Noé se mantém íntegro na presença de quem? De Deus. Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem que tinha de tudo, mas Satanás questiona a Deus sobre Jó, e Deus permite Satanás tirar tudo o que Jó tinha. Depois que Satanás tirou tudo o que Jó tinha, Jó blasfemou contra Deus, Jó abandonou a obediência aos ensinamentos de Deus, Jó se revoltou contra Deus. Mesmo Satanás tendo tirado tudo, Jó continuava íntegro. Diante de quem? De Deus. Noé íntegro, Jó íntegro. E Daniel? A Bíblia fala que Daniel ele foi raptado da terra dele. Lembra que a Babilônia invadiu a terra de Israel e destruiu e levou muitas pessoas como escravos cativos? Levou para a Babilônia. Chegando na Babilônia, foi oferecido àquelas pessoas as coisas que lá na Babilônia eram comuns, coisas que desagradavam a Deus, foram oferecidos para aquelas pessoas, inclusive para quem? Para Daniel. Daniel abre mão de tudo aquilo, rejeita tudo aquilo e continua íntegro diante de quem? De Deus. Então qual era a semelhança entre Noé, Jó e Daniel? Qual era? A integridade, a lealdade ao Senhor. Essa era a semelhança entre esses 3 homens. Então Deus cita eles como referência. Daniel não era qualquer pessoa, era um homem especial. Mas mesmo sendo um homem especial, teve um dia que Daniel fez uma oração e estava esperando a resposta. Só que a resposta não veio, ou não chegou, porque depois nós vamos descobrir que a resposta veio desde o primeiro dia de oração, mas aquela resposta não
chegou. E o que Daniel fez? A resposta não chegou. Daniel desistiu. Daniel parou de orar. Daniel começou a pensar: Deus não vai me ajudar. O que eu pedi não tem jeito. Foi isso? Não. A Bíblia fala que Daniel continuou orando todos os dias. E Daniel não orava apenas uma vez por dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Orava 3 vezes ao dia. Mesmo a resposta não chegando, Daniel continuava orando. Mas o que é que tinha acontecido que a resposta não chegava? Teve um dia que chegou. 21 dias depois que Daniel tinha começado a oração, 21 dias depois a resposta chegou. E aí foi revelado a Daniel o que tinha acontecido. Olha o que tinha acontecido. Olha só. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto aonde? Em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, desde quando que a oração dele foi ouvida? Desde quando? Do primeiro dia. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, por causa da tua oração, Deus me enviou. Isso aqui é o anjo falando. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quer dizer que quando Daniel orou pedindo uma resposta, Deus envia um anjo para trazer a resposta. O anjo mensageiro. Quando o anjozinho do Senhor está vindo, quem aparece? O coisa ruim. E a Bíblia fala que ele combatia com aquele anjo, impedindo o anjo de chegar com a resposta de quem? De Daniel. Impedindo a resposta de chegar. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Guarda o que eu vou dizer. O inimigo não pode impedir Deus de abençoar a sua vida, mas ele pode impedir você de receber a benção de Deus. Mas bispo Paulo, não é a mesma coisa? Não. O inimigo não pode impedir Deus de te entregar o que ele pode fazer, mas ele pode fazer com que você desista daquilo que você tem buscado em Deus. Então aqueles 21 dias, olha lá, ele me resistiu por 21 dias. Aqueles 21 dias foram dias de batalha entre o anjo do Senhor e o príncipe lá da Pérsia, o principado, o espírito das trevas. 21 dias de batalha, de luta, de confusão. Aí o anjo diz assim: porém, Miguel,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. Quer dizer que chegou o quê? Chegou reforço. Opa. Pois é. Chegou reforço. Miguel veio. Deus mandou Miguel. Agora a pergunta é: por que Deus mandou o reforço? Por quê? Porque alguém estava pedindo. O Daniel estava aqui na terra sem saber de nada, firme na oração, firme na fé. Ele perseverou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele tinha no seu coração a certeza que Deus era poderoso para mandar aquela resposta, aquela revelação que ele buscava. Então, se não tinha chegado ainda, é porque alguma coisa estava o quê? Acontecendo, estava impedindo. E ele pega e desanima e esmurece? Não, porque ele tinha certeza que Deus era poderoso para fazer a resposta chegar até ele. Então ele continua orando, orando. E esse fato dele continuar orando, chega lá nos céus, e Deus pega, chama um dos primeiros príncipes, Miguel, o qual nós já vimos outras histórias dele aqui, um arcanjo forte. Deus chama Miguel e fala: vai lá ajudar aquele anjo mensageiro, porque o maligno está impedindo ele de chegar com a resposta até o meu servo Daniel. E vem Miguel, e Miguel derruba quem? O príncipe da Pérsia, o mal que estava impedindo o anjo de chegar. Miguel vence aquele mal, e o anjo mensageiro chega até Daniel. Mas vamos lembrar aqui um pouquinho atrás, eu disse que Daniel está numa lista especial de Deus. Mas mesmo estando numa lista especial, às vezes tinham orações que ele fazia e a resposta não chegava de imediato, porque ia o inimigo e trabalhava para tentar impedir aquilo de acontecer. Quantas vezes nós fazemos orações e a resposta não chega no tempo que nós esperamos? Aí o sujeito desiste. Aí eu pergunto para você: e se o Daniel tivesse desistido de orar? E se o Daniel tivesse desistido de buscar em Deus, de perseverar? Sabe o que ia acontecer? Aquele anjo mensageiro, ele ia ter que voltar, porque o inimigo fez uma barreira. Você não vai passar. Fez uma barreira e Tentou vencer. Ele não pode matar o anjo do Senhor. Anjo não morre. Anjo não morre. Ele não poderia matar o anjo do Senhor, mas ele iria bloquear, impedir, combater. Então, aí esse ensinamento aí é assim: o inimigo ele trabalha através das pessoas, mas contra Deus ele Não pode. Contra Deus ele não pode. é a sua vontade que você desiste, né? Pronto. Entendeu agora o que eu disse? O inimigo não pode impedir Deus de abençoar a sua vida, mas ele pode impedir você de receber a bênção de Deus. Entendeu agora a lógica do que eu quis explicar? Quando você para de orar, quando você deixa de perseverar em prol de alguma coisa que você está buscando em Deus, que você sabe que Deus pode fazer, mas você desiste de orar por aquilo dali, então, meus irmãos, você está dando a vitória para aquele inimigo que estava bloqueando a sua resposta. Mas se você continua orando, se você continua perseverando, se você não esmurece, se você não desanima, acontece aquilo dali, ó. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quer dizer que ali a batalha foi vencida
e eu cheguei aqui com aquilo que Deus mandou te entregar. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Então, se eu persevero, eu alcanço. Se eu desisto, o inimigo prevalece. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas aonde? Na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vamos entender isso aqui. Jesus chega num determinado lugar, está uma verdadeira confusão, um verdadeiro tumulto. Os discípulos de Jesus já estavam naquele lugar, e na hora que Jesus chega e pergunta o que é que está acontecendo, um homem desesperado grita: mestre, mestre, vai até Jesus, cai de joelhos e diz: olha, eu te trouxe o meu filho, ele tem um problema, ele é doente, ele é tomado por um espírito imundo, que ora perturba ele e lança ele no meio do fogo, ora toma ele e lança ele no meio da água. O inimigo quer de todo jeito tirar a vida do meu filho, e isso também tem destruído toda a nossa família, está causando contendas, confusão. E eu já inclusive roguei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. É esse versículo que eu quero frisar. Jesus disse: eu roguei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quando Jesus chegou naquele lugar, os discípulos de Jesus estavam fazendo o quê? Já leram essa mensagem em outras passagens? Já? Lá em Marcos 9, por exemplo, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus estavam discutindo com os escribas. Eles não estavam orando. Provavelmente eles já tinham orado, já tinham tentado expulsar o mal, e aquilo não tinha dado o quê? Certo. E por não ter dado certo, certamente eles fizeram o quê? Desistiram. Lembra do Daniel? O Daniel orou, deu certo? Deu certo no mesmo instante? Deu certo no mesmo dia? Mas o Daniel tinha certeza que Deus poderia respondê-lo. Então Daniel fez o quê? Ele continuou orando. Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos dele expulsar demônios e curar enfermos. Está lá em Marcos capítulo 6, coloca para mim por favor, se eu não me engano, versículo 12. Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos dele expulsar demônios e curar enfermos. Não era a primeira vez que os discípulos de Jesus estavam fazendo aquilo, não. Só que tem um problema muito sério que acontece com nós, seres humanos. Quando fazemos alguma coisa e de imediato temos uma resposta, nós nos habituamos à facilidade. Tudo que nós fazemos na nossa vida, vou fazer isso aqui, ó, vou tirar essa cadeira e vou prender ela na outra. Digamos que eu faço isso, eu nunca fiz, vou fazer pela primeira vez e faço rapidamente, consigo rapidamente. Aí eu já vou achar que toda vez que eu for tirar a cadeira daqui para colocar lá vai dar certo, vai ser de imediato. Só que pode ser que eu encontre uma cadeira que não se encaixe na outra. E aí eu vou ter que tentar.
eu vou ter que mudar a estratégia, eu vou ter que perseverar, eu vou ter que insistir, eu vou ter que procurar o melhor ângulo, eu vou ter que procurar a melhor posição até eu conseguir encaixar. Os discípulos de Jesus já tinham expulsado demônios antes, já tinha curado enfermos antes, mas acredito eu que tinha sido tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Jesus já tinha mandado eles numa missão, a missão de ir pelas aldeias, pelas cidades, curando os enfermos e expulsando os demônios. Olha aqui, ó, no capítulo 6, por gentileza, coloca aí. Olha o que diz aqui, ó, Marcos capítulo 6, se eu não me engano, versículo 12. Coloca aí, por favor. Está encontrando, não? Coloca aí, por gentileza. Os discípulos já tinham feito aquilo, mas eles nunca tinham se deparado com uma situação em que eles orassem e a coisa não acontecesse de imediato. Então, talvez os escritos estavam questionando eles. Vocês não sei e tal. E eles entrando na roda dos caras. E quantos de nós também acontece isso? Às vezes não é humanamente que alguém vem falar conosco, mas é o próprio mal sussurrando no nosso ouvido, tá vendo? Orou e não deu nada. Foi no culto e não mudou nada. Você foi lá, levou a folha profética, o bispo Paulo falou que ia levar para o monte, e não aconteceu nada. Ó, e a pessoa vai entrando naquela dali, e ao invés dela se preocupar em continuar orando, ela começa a querer discutir ou a desistir. Olha o que diz: chamou Jesus os 12, isso aqui antes do acontecido do menino, ó. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos. Eles tinham a autoridade, não tinham? Se a partir do momento que eles tinham autoridade, eles tinham que fazer o quê? Aí estava tipo com as baterias descarregadas. Pronto. Tinha que exercer a autoridade. Esse é o problema. Tinha que exercer a autoridade. E às vezes a autoridade, para ser exercida, vamos dar um exemplo comum, um exemplo do dia a dia. Tem lugar que uma autoridade policial, por exemplo, chega e fala: ó, todo mundo parado, acabou, a polícia chegou, e todo mundo já se rende e pronto. Mas tem vezes que a polícia chega num lugar e como é que é? Todo mundo parado, dá aquele grita, todo mundo parado, lá de dentro só vê os rojão. Quer dizer o que? Ali vai ter que exercer o que? A autoridade. Acredito eu que em muitos lugares que os discípulos chegaram anteriormente, já chegavam a falar para o demônio: ó, demônio, sai dele. E o demônio: já fui. Facilidade. Aí o dia que eles depararam com uma situação complicada, que eles oraram, e o coisa ruim olhou para ele e falou: não saio. Olhou para eles e falou: vou ficar aqui. Acredito eu que eles falaram, pensaram: isso aqui tem jeito não, vamos deixar para lá. E os espíritos já dizem: vocês não nada. Pois é. Olha lá, versículo 8. Mostra para mim. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, isso aqui antes do menino lá, tá? Saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com quê? Com óleo. Então você percebe comigo que ali, diante daquele menino lunático, perturbado, espiritualmente falando,
não estava acontecendo nada de novo. Eles já tinham experiência no assunto. O detalhe é que antes talvez tudo tinha sido muito rápido, fácil. E naquele dia não era igual. Naquele dia exigia o quê? Perseverança, determinação, confiança, que Deus era poderoso para libertar aquela vida. Assim somos nós. Tem coisa na sua vida que você pediu a Deus e veio rápido. Eu tive coisas na minha vida que eu pedi a Deus e veio rápido. Agora tem coisas na nossa vida que tem que ter perseverança. Porque talvez a sua resposta já veio desde o primeiro dia que você orou. Só que é bem provável que esteja acontecendo com você o que aconteceu com Daniel. Tem um principado no meio do caminho, impedindo a sua resposta de chegar. Aí você diz para mim, Bispo Paulo, como é que a gente derruba esse maldito? Não é a gente que derruba. Quem derruba é os anjos do Senhor, é o poder de Deus. Agora nós, através da nossa oração, vamos continuar fazendo a chamada lá em cima. Senhor, não chegou aqui ainda não. É igual o irmão ali. O irmão trabalha no corpo dos bombeiros, né? Está ali o irmão. Aí você precisa do bombeiro, você liga 193. É 193? Você liga 193. Aí o bombeiro falou, 5 minutos está aí. O que você faz? Você espera os 5 minutos? Eu não espero não. Outro dia precisou do bombeiro aqui, eu liguei, falou 5 minutos, 7 minutos está aí. Na hora que deu 1 minuto eu já liguei de novo. Chegou não. Não, senhor, mas já está aí. Não chegou não. Aí eu segurando ele no telefone. Não chegou não. Aí 3 minutos liguei de novo. Não chegou não. Não chegou. Já foi chegando logo 2 viaturas. Chegou uma de um lado, chegou. Enfim. Deus está ensinando para mim e para você aqui hoje. Você tem que continuar chamando lá em cima. Você já chamou uma vez? Você acredita que Deus é poderoso para mandar a resposta que você está buscando? Não chegou a resposta ainda não? Continua chamando lá em cima. Senhor, chegou não. Senhor, não chegou ainda não. Senhor, estou esperando aqui, Senhor. Senhor, cadê a bênção? Estou na fé. Então a Bíblia fala aqui, roguei a teus discípulos, mas eles não puderam o quê? Curá-lo. Jesus exclamou. O que Jesus exclamou? Oh, geração o quê? Incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Por que Jesus estava dizendo geração incrédula? Por quê? Porque quando a pessoa acredita, ela continua fazendo o quê? Ela continua perseverando. Ela continua insistindo, ela continua buscando, ela continua orando, ela continua clamando, ela continua, oh Senhor, me ajuda, Senhor, a minha resposta vai chegar, eu creio, minha vida vai mudar, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Essa porta vai ser aberta, essa enfermidade vai desaparecer, essa maldição vai ser quebrada, e a pessoa continua. Deus não tem visto esse tipo de gente mais. Também a onda dos sistemas era justamente questionar a fé. Sim. É como hoje. Quantas pessoas dentro da nossa casa questionam a nossa fé? Quantas pessoas no nosso local de trabalho questionam a nossa fé? Cadê? Cadê a resposta? Cadê o seu Deus? Cadê a oração que você disse que ia resolver? E isso sem contar a perturbação aqui, na mente, na mente, o inimigo, cadê, e aí, deu certo? Não, vai dar não, isso não tem jeito, você está perdendo tempo, e ao invés da pessoa abrir mão daquilo tudo, lançar aquilo tudo por terra, e continuar perseverando,
a maioria tem dado ouvidos. O que aconteceu aí? Versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino o quê? Curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. O que é fé? Certeza de quê? De coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Perguntaram para Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele mal e curar o menino? Jesus falou: por causa da pequenez da vossa fé. Quer dizer o quê? Porque a certeza daquilo que vocês esperam ainda é muito pequena dentro de vocês. Muito pequena. A certeza tem que ser grande. Quando a certeza é grande, a pessoa não abre mão daquilo que ela está buscando. Ela não esmorece. Ela tem plena convicção do que ela está fazendo. Então ela não desiste. Jesus falou: o problema é que essa certeza de vocês é muito pequena. Então, como vocês viram que não aconteceu de imediato, vocês já logo desistiram. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será o quê? Impossível. Você vê que aqui não está falando de fé do tamanho de um grão de mostarda, igual muita gente fala. Você percebeu que não está escrito aqui: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a qualidade, não o tamanho. A Bíblia fala como um grão de mostarda. A exemplo de um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é diferente de outras sementes. Ele não se contamina com coisas externas. Ele não se influencia por coisas externas. Jesus estava falando isso para os discípulos. A sua fé, a sua certeza que aquilo vai acontecer não pode ser contaminado por nenhum tipo de dúvida, por nenhum tipo de palavra negativa. Você simplesmente tem que ter a certeza que a resposta vai o quê? Vai chegar, e continuar orando, continuar firme, continuar confiando e esperando em quem? Em Deus. E Jesus finaliza assim, versículo 21. Mas esta casta, olha que interessante, esta casta, se ele está dizendo esta, significa que ele estava diferenciando das outras que os discípulos já conheciam. Esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Senão por meio de oração e jejum. Tem como então a pessoa falar assim: eu estou querendo uma resposta, então já vou jejuar aqui 3 horas, vou orar aqui e pronto, a resposta vai chegar? Não. O jejum e a oração normalmente são coisas que eu tenho que fazer constantemente. Jesus estava dizendo para eles assim, esse tipo de situação aqui é parecido com aquilo que Daniel enfrentou. Para vencer, você vai ter que ter perseverança, oração, jejum, determinação, zelar da fé, cuidar da sua certeza que vai acontecer, continuar indo em frente, não desanimar, não deixar a sua fé contaminar pela dúvida, pela incredulidade, por nada, continuar confiando que Deus é poderoso para dar a resposta, e vai. Então Jesus ensinou para eles e ensina para mim e para você aqui hoje. Existem casos e casos.
Existem situações e situações. Vai ter dia que você vai orar em prol de alguma coisa e de imediato aquilo vai acontecer. De imediato Deus deu a resposta. Mas existem coisas que nós vamos orar e não vai acontecer no mesmo instante. E quando não acontecer no mesmo instante, você aprendeu aqui hoje dentro da palavra que provavelmente tem uma coisa ruim pendurado por aí, impedindo o anjo da resposta de Deus chegar com a sua bênção. E o que você tem que fazer? Continua chamando lá em cima. Senhor, manda. Continua chamando lá em cima. Senhor, manda. Manda. Manda reforço. Porque o principado está segurando o anjo da resposta. Manda reforço. E eu creio que quando Deus olha para a nossa fé e vê que existe uma certeza que Ele é poderoso para nos abençoar, Ele manda esse reforço e a vitória chega. Esses caras aí, eles naquele tempo, nós hoje temos a palavra para te aprender. Sim. Naquele tempo, eles aprendiam. Eles tinham o Antigo Testamento inteiro. E o mestre por excelência. Espera aí. Agora eu vou pegar essa frase do senhor aí e vou jogar uma bomba em cima de todo mundo aqui, de todos nós, inclusive de mim agora. Eles tinham só o Antigo Testamento e Jesus ensinando ali. Hoje nós temos mais ou temos menos do que eles? Temos mais ou temos menos do que eles? Mais ou menos? Mais. E por que então estamos igual a eles ou piores do que eles? Hoje nós temos mais. Por isso que Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Quer dizer o quê? Não pode se contaminar com nada nem com ninguém. Nossa fé tem que estar aqui na palavra, olhando para Cristo, para Deus, crendo na resposta e continuando perseverantes, independentemente das adversidades ou do tempo que está demorando, continuando perseverantes até a resposta chegar. Amém? Quem tem feito orações aí até agora a resposta não chegou? E a diferença é que Deus, Jesus Cristo, dizia que dava autoridade para ele. E hoje não. Né? Sim. Hoje Jesus tem autoridade. O Senhor tem autoridade. Tem um aprendizado, né? A autoridade é a palavra. O Senhor tem mais autoridade do que eles. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor tem o nome de Jesus, eles não tinham. Até aquele tempo ali eles não tinham, eles só passaram a ter o nome de Jesus depois que Jesus morreu, ressuscitou e Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Hoje nós temos, então se nós dizemos em nome de Jesus, essa maldição vai acabar, e nós crermos e continuarmos perseverantes naquela certeza, a maldição acaba. Só que o problema é que a gente fala em nome de Jesus, a maldição vai acabar, e a maldição olha para a gente e fala: vou não. Pois é. Aí acabou aquela certeza, aquela confiança. Tem que haver em nós a certeza que a resposta vai chegar. Amém? Quem tem feito orações e a resposta ainda não chegou?
Uai, os outros aí estão abençoados assim, glória a Deus. Eu estou levantando minha mão aqui é porque eu também estou esperando a resposta. Olha para cima. Faz o quê? Manda reforço, Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Vai chegar. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, vai chegar. Em nome de Jesus a resposta vai chegar. Dá uma folha profética para cada pessoa. Em nome de Jesus vai chegar. Para a glória de Deus, as nossas respostas vão chegar. Vão chegar. Manda reforço, Senhor. Estamos precisando. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus 17, versículo 21. Você vai colocar no cabeçalho da folha. Mateus 17, 21. Amém? E terça-feira que vem nesse culto profético, ou 9 da manhã ou 3 da tarde, mas especialmente à noite, nós vamos estar aqui firmes na perseverança, porque vai chegar a resposta. Amém? Vamos estar perseverando porque vai chegar. Bispo Paulo, não acredito que vai chegar. Então para você não vai chegar mesmo. Se você não acredita, não vai, porque você vai deixar de orar. Mas se você acredita que vai chegar, vai chegar. Sabe por que vai chegar? Vai chegar. Quanto mais você acredita, mais rápido chega. Porque você ora mais, porque você busca mais, porque você pede mais. Vou contar uma coisa de 1 minuto para você antes da gente orar. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu não desejei o mal para a pessoa não, de verdade. Deus conhece o meu coração. Engraçado que às vezes eu olho para mim hoje e falo assim: ô Senhor, cadê aquele rapaz que orou assim? Aconteceu tão rápido assim a coisa. Mas Deus está respondendo hoje, tem coisa que demora mais. Uma vez lá no sul de Minas, nós fomos para lá. Chegando na igreja, uma igreja muito bonita e tal. Só que do lado tinha uma madeireira. E o rapaz da madeireira mandou colocar uma placa na madeireira, assim, do lado de fora. Só que ao invés dele botar na porta da loja dele assim, ele botou assim. E fechava a igreja todinha à frente da igreja assim. Lembra disso? Aí eu falei com o pastor que estava comigo. Falei, vai lá, conversa com esse rapaz. Numa boa. Fala para ele colocar a placa um pouquinho de lado. Um pouquinho só. Porque lá era uma avenida. Uma avenida. Imagina aqui o Pistão Sul. O Pistão Sul. Imagina que a igreja fosse aquela loja de carros que tem logo aqui indo assim em frente. E do lado tivesse essa madeireira e colocou a placa virada para o Pistão Sul. Passou a loja dele assim, ou no final da loja dele a placa, a igreja total, a igreja sumia. Aí o pastor foi lá. Ele xingou o pastor de tudo enquanto é jeito. Falou, minha placa vai ficar aí. O pastor deve ter chegado assim e falado, minha placa vai ficar aí. E era aquelas placas luminosas, caras, sabe? Que as lâmpadas vão por dentro, grandona. A pastora está ali, não deixa eu mentir. Eu falei, esse rapaz vai mudar essa placa ou essa placa vai cair? Pergunta para ela. Falei, vai mudar ou ela vai cair? Porque ninguém está querendo prejudicar ele. Só pedi para ele virar um pouquinho. Aí ele xingou o pastor, humilhou, falou um monte de besteira. Aí você já sabe, xingou a gente de tudo enquanto é nome. Na mesma semana, não me pergunte de onde, veio um vento tão forte
mas tão forte, que arrancou telhado de tudo enquanto é lugar. Adivinha o que aconteceu com a placa? Caiu na porta da igreja. O dia que caiu, eu olhei e falei: nossa, não pensei que ia ser tão rápido. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que tem coisa que resolve rápido. E o rapaz veio se desculpar. Ele reconheceu que a arrogância dele, o problema todo ali foi a arrogância dele. A gente só pediu para virar um pouquinho. Tem coisa que vem rápido. Em compensação, tem coisa que a gente ora e demora. Sim, mas por quê? Porque ele viu que a atitude dele estava errada. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim como lá eu orei e foi rápido, também já fiz muitas outras orações que tem sido demorada a resposta. Não orei para... Eu orei para resolver. Mas eu era meio complicado também antes. Eu estou mais convertido hoje. Eu era meio Eliseu, sabe o Eliseu? Antigamente, o Eliseu que... Tá vendo aí? Tá vendo? Eu era meio complicado, meio invocado, Eu só orei para resolver. Senhor, não pode. Essa humilhação, o que mais me fez mal foi a forma que ele falou com o pastor. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim como eu orei foi rápido, tem coisas que eu oro também demora. E isso vai acontecer com vocês também. Tem coisa que você vai orar e vai ser rápido. Mas tem coisas que você vai orar e vai demorar. Sabe por quê? Porque aquilo que demora é porque é muito maior a resposta que você está esperando. Entendeu? Aquilo que é rápido é porque às vezes é insignificante. Agora aquilo que está demorando, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. É algo que vai te alegrar, vai te fazer feliz, vai preencher algo que está faltando. Então, irmão, se está demorando, tem alguma coisa por aí impedindo o anjo da resposta de chegar. Exatamente. Então aquilo que está demorando, entendeu o que eu disse agora? É aquilo que muito vai alegrar a sua alma, o seu coração. Então fica uma coisa ruim por aí, impedindo o anjo de chegar, impedindo a resposta de chegar. O que você tem que fazer? Continua chamando lá em cima. Senhor, manda reforço, porque o negócio está bravo. Mas eu estou aqui firme, porque eu creio que a resposta vai chegar. Em nome de Jesus vai chegar. E quando chegar, eu vou estar ali feliz da vida para glorificar o Senhor e contar a minha vitória, meu testemunho. Em nome de Jesus, está determinado para a glória de Deus. É isso que Deus quer que você coloque no seu coração. Viva! Pode demorar o tempo que for, mas vai chegar. Levante as suas mãos, levante essa folha aos céus.